Hola, boa noite, buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos a una sesión más de Foro de Discusión de Diseases of Colon and Rectum. Hoy tenemos el placer de tener a la doctora Rita Pedroso de Lima, del Hospital de Espíritu Santo de Évora en Portugal. Aprovecho para agradecer a la doctora Rita porque es súper tarde allá, son las 11 de la noche. Por la cual muchas gracias Rita por conectarse y por aceptar presentar ese paper que recién salió publicado en Disease of Colon Rectum. Vale la pena decir que es un formato diferente de los trabajos que recién vimos porque es un Residence Corner y es un formato interesante donde en general un- un- una persona más junior hace la revisión de un tema y en general se invita a un experto para hacer comentarios sobre un tema. Y acá justamente tocó a la doctora Rita Pedroso de Lima de presentar eh, la evaluación y el manejo de adenocarcinoma del intestino delgado. La doctora Rita va a hablar en portugués, me prometió que va a hablar despacio el portugués, eh, por lo cual si hay alguna pregunta, dejamos para el final. Pueden poner las preguntas en el chat y yo me encargo de pasárselas. Y obviamente que si no entienden algo, obviamente que pedimos a la doctora Rita que nos haga el favor de repetir y podemos ayudar con la traducción si hace falta. Rita, muchas gracias. Adelante, por favor, Obrigada. y toma su tiempo. Obrigada. Tranquila. Muito boa tarde a todos. Chamo-me Rita Pedroso Lima, sou médica cirurgiã geral no Hospital do Espírito Santo em Évora e queria, antes de mais, agradecer ao Dr. Rodrigo Pérez e à organização deste fórum o convite, que é uma honra para nós estarmos aqui a apresentar este paper que publicamos. Um, À semelhança dos papers que são publicados no Resident Corner, no fundo, aquilo que nós vamos fazer é expor um caso clínico do nosso hospital e, de seguida, vamos fazer uma revisão teórica sobre a patologia em questão. Uh, de acordo com isso, portanto, os objetivos iniciais são então alertar para o diagnóstico de adenocarcinoma do intestino delgado. Dessa forma, otimizarmos também a abordagem diagnóstica desta patologia e destacarmos a cirurgia como realmente o procedimento terapêutico major nesta patologia. E sem mais demoras, vou então passar a apresentar o nosso caso clínico. Tratava-se então de um senhor de 79 anos de idade, que recorreu ao nosso serviço de urgência com queixas de dor abdominal tipo cólica com um mês de evolução, associada a náuseas, e que, ao exame objetivo, a destacar tinha realmente um abdômen bastante estendido, com uma dor generalizada à palpação, sem defesa ou sem outros sinais de irritação peritoneal. Foi então procedeu-se à realização de uma avaliação analítica e de uma TAC abdominal e pélvica, sendo que a avaliação analítica não apresentava grandes alterações, não tinha nem alterações em contexto infeccioso, nem anemia. No entanto, tendo em conta o exame físico do doente, optou-se por realizar um exame de imagem e o doente fez então uma TAC abdominal e pélvica, que podemos ver aqui as imagens. Neste ataque, identificou-se realmente uma lesão estenosante a nível do ileno proximal, com cerca de 2 centímetros de diâmetro, e realmente é notório nas imagens, podemos ver esta distensão delgado e a identificação da lesão aqui, bem como nesta imagem também podemos identificar aqui a lesão e a distensão delgado bastante exuberante. Temos ainda este corte onde se identifica realmente a lesão aqui, neste corte sagital, e podemos realmente verificar que o abdômen distendido era consequência realmente desta distensão de delgado muito exuberante. Neste contexto, e tendo em conta a estabilidade clínica do doente, propusemos então uma intervenção cirúrgica urgente diferida,
O doente foi então submetido a uma laparotomia exploradora, com inspeção de toda a cavidade abdominal e peritoneal, tendo-se identificado apenas uma lesão a nível do ileno proximal. Era uma lesão com cerca de realmente 2 a 3 centímetros de diâmetro, e que estava a condicionar realmente uma estenose, e por isso procedeu-se então a uma reseção segmentar de intestino delgado, seguida de uma anastomose primária isoperistáltica. A cirurgia decorreu sem qualquer complicação e o pós-operatório também, e perante isso o doente teve alta ao 6º dia pós-operatório, encaminhado a uma consulta. Na consulta, o doente encontrava-se clinicamente melhorado, portanto, sem a sintomatologia que tinha motivado a vinda ao nosso serviço de urgência, e relativamente à anatomia patológica, aquilo que nos veio, no fundo, a informar é que a lesão se tratava de um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, já com invasão da serosa, portanto, de acordo com o estadiamento TNM 1T4, as margens cirúrgicas estavam livres de lesão e, portanto, uma reseção R0, e da linfadenectomia realizada não existiam gânglios metastizados, portanto, um N0. Ainda da avaliação relativamente à instabilidade de microsatélites ou às alterações nos genes reparadores de DNA, não se identificou nenhuma mutação e, portanto, temos um estadio final de um adenocarcinoma de ileum de PT4N0M0, portanto, um estadio 2B. Neste contexto, o caso clínico foi discutido na reunião multidisciplinar com os colegas da oncologia, da radioterapia e perante alguns fatores de risco, nomeadamente a invasão da serosa, portanto, o facto de ser um estadio T4, a evidência de que a linfadenectomia tinha menos do que 8 gânglios, que é o recomendado nestes tumores. O doente foi então proposto para quimioterapia adjuvante e acabou então por cumprir 6 ciclos de KPOX, portanto capecitabina e oxaliplatina, sem intercorrências, e após então a quimioterapia adjuvante, o doente iniciou o follow-up em consulta e quase 5 anos após a cirurgia, portanto, o que irá fazer agora em setembro, o doente não apresenta sinais de recorrência da doença, nem local, nem à distância. Passando então à revisão do tema e falar aqui um bocadinho acerca do adenocarcinoma do intestino delgado. Sabemos então que é uma patologia muito rara, corresponde a menos de 2% de todas as neoplasias gastrointestinais, e faz diagnóstico diferencial com outros subtipos de tumores muito mais comuns no intestino delgado, nomeadamente os tumores neuroendócrinos, os sarcomas, nomeadamente os gistes e os linfomas. E ao contrário dos outros adenocarcinomas, a verdade é que a sua incidência tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. Os fatores de risco conhecidos são em tudo semelhantes aos fatores de risco conhecidos para adenocarcinoma coloretal e, portanto, temos o álcool como um fator de risco importante, o tabaco e a obesidade também. A dieta, uma dieta com gorduras saturadas, carnes processadas ou carnes vermelhas é também um fator de risco. E depois doenças inflamatórias intestinais, nomeadamente a doença de Crohn, que aumenta o risco de adenocarcinoma do ileum terminal, a doença celíaca, que aumenta o risco de adenocarcinoma do jejum, e temos ainda os síndromes hereditários, que à semelhança do adenocarcinoma coloretal, são então o síndrome de Lynch, a polipose adenomatosa familiar e o síndrome de Budd-Jaggers também está associado a um aumento do risco de adenocarcinoma do intestino delgado. Quanto à apresentação é insidiosa, o que torna o diagnóstico muito desafiante e muito difícil, não só por esta apresentação ser bastante insidiosa, mas também porque o intestino delgado não é facilmente acessível do ponto de vista endoscópico e, portanto, nas endoscopias convencionais não conseguimos fazer uma análise de todo o intestino delgado. Os principais sintomas são então dor abdominal tipo cólica, perda ponderal, a presença de náuseas ou de vômitos, hemorragia gastrointestinal também é um sinal desta patologia. No entanto, como se percebe, são sintomas e sinais muito inespecíficos e, portanto,
tornam difícil realmente o diagnóstico desta patologia. Por esse motivo, o diagnóstico é muitas vezes atrasado e sabe-se hoje em dia que decorrem cerca de 7 a 8 meses entre o início dos sintomas e o diagnóstico da neoplasia. Portanto, não é muito incomum que a neoplasia se manifeste em primeira instância como uma complicação, seja por estenose, seja por hemorragia ou por perfuração. Sempre que isso não acontece, podemos então tentar um diagnóstico em contexto de ambulatório, portanto, em contexto de consulta ou de internamento, portanto, uma coisa mais programada, e nesse contexto temos então, para diagnóstico, a endoscopia convencional, que nos permite avaliar o duodeno e, portanto, identificar adenocarcinomas do duodeno, ou então, através da colonoscopia, a identificação de adenocarcinomas do íleon terminal. No restante intestino delgado, temos que recorrer a outros mecanismos, nomeadamente à enteroscopia, que é, no fundo, um exame que nos permite avaliar endoscopicamente o intestino delgado. Temos então a enteroscopia de avanço, que é, no fundo, uma enteroscopia que se faz e que consegue chegar até à zona proximal do jejum, permite-nos visualizar a mucosa e realizar biópsias. E depois temos a enteroscopia de duplo balão, que realmente, através da insuflação e desinsuflação de 2 balões, nos permite avançar ao longo do intestino delgado e fazer uma análise, uma avaliação por endoscopia da mucosa do intestino delgado. Apesar de tudo, estes exames não estão amplamente disponíveis e, portanto, não são de fácil acesso, mas permitem realmente as biópsias da mucosa. Por outro lado, temos a videocápsula, a cápsula que nos permite realmente ver endoscopicamente a mucosa do intestino, não nos permite realizar biópsias, que é uma das limitações, e também em lesões estenosantes corremos o risco de haver uma retenção da cápsula e por isso está contraindicada nesses contextos. O diagnóstico muitas vezes é feito através de exames imagiológicos, nomeadamente através da TAC, abdominal e pélvica, ou através da ressonância, da enterorressonância. Posto isto, e tendo em conta que o diagnóstico é realmente difícil, em mais de 50% dos casos o diagnóstico é feito após a análise histológica da peça operatória. E, portanto, isto obviamente que condiciona a preparação pré-operatória e também a realização de tratamentos neoadjuvantes. Quanto ao estadiamento, o estadiamento depende, obviamente, da localização do adenocarcinoma. Se estivermos a falar então de um adenocarcinoma a nível do duodeno, a ecoendoscopia é um método de diagnóstico de estadiamento locorregional muito importante. Temos ainda a ressonância também que nos dá uma informação importante. Já no jejum e íleon temos mais a TAC e a enterorressonância como auxiliares no estadiamento locorregional. Para estadiamento à distância é muito importante a TAC torácica e abdominal e pélvica com contraste, no fundo pela questão da metastização pulmonar, metastização hepática e ainda a carcinomatose peritoneal, que não é infrequente. Além disto, é importante também fazermos uma avaliação analítica com marcadores tumorais, nomeadamente o doseamento do CA e do CA199. Sempre que possível, uma biópsia pré-operatória deve ser analisada a presença de instabilidade de microsatélites e as alterações nos genes de reparação de DNA, dado que são marcadores prognósticos, de melhor prognóstico a nível desta doença. Quanto ao tratamento, sabe-se então que a cirurgia é o único tratamento curativo que pode ser oferecido a estes doentes. Obviamente que o tipo de cirurgia depende da localização do tumor. Em contexto do duodeno, podemos ter reseções segmentares se estivermos a falar da terceira ou quarta porção do duodeno e em lesões muito, de um tamanho
limitado. Se falarmos em lesões maiores ou lesões a nível da primeira e da segunda porção do duodeno, teremos provavelmente que fazer uma duodenopancreatectomia cefálica e, portanto, um procedimento cirúrgico mais agressivo. Já no restante intestino delgado, nomeadamente no jejum e no ileon, habitualmente as ressecções segmentares são suficientes. E o objetivo da cirurgia é, no fundo, conseguir uma ressecção R0, portanto, no fundo, sem lesão nas margens. Idealmente, no contexto de jejum e ileon, com margens proximais e distais de 5 a 10 centímetros livres. Já no duodeno, obviamente que temos que utilizar uma margem mais curta, habitualmente superior a 1 centímetro é aquilo que é aceite. Quanto à linfadenectomia, portanto ao número de gânglios que devemos levar, está preconizado que pelo menos 8 gânglios deviam ser analisados para termos um estadiamento local ideal, e sabe-se que a exérese destes 8 gânglios está associada a um melhor prognóstico a longo prazo, comparativamente a doentes que tenham uma linfadenectomia com menor número de gânglios. Não nos podemos esquecer que durante a cirurgia é essencial avaliar não só o peritoneu parietal e visceral, também o mesentério e o epíplano e o fígado, procurando evidência de metástases ou de lesões secundárias, e se tivermos algum tipo de suspeita dessas lesões, fazer então a biópsia dessas lesões é muito importante. À semelhança do adenocarcinoma coloretal, a quimioterapia adjuvante pode estar indicada e habitualmente as indicações utilizadas no adenocarcinoma do intestino delgado são extrapoladas dos estudos realizados no adenocarcinoma coloretal e, portanto, sabe-se hoje que a quimioterapia adjuvante está sempre indicada no estádio 3, portanto, em doentes que tenham evidência de metastização ganglionar na peça operatória. Nos estádios 2, habitualmente está indicada quando há características ou fatores de alto risco. Estes fatores de alto risco são então estes que eu apresento aqui de lado, nomeadamente a presença de invasão da serosa ou de invasão de órgão adjacente, portanto um T4, a existência de margens rasantes ou margens positivas, menos de 5 gânglios na linfadenectomia do duodeno, menos de 8 gânglios na linfadenectomia de jejum e ileon, a cirurgia em contexto de perfuração, a evidência de invasão perineural ou linfovascular na peça operatória e ainda a presença de um adenocarcinoma pobremente diferenciado na avaliação histológica. E, portanto, sempre que existam estes fatores de risco e tivermos um estádio 2, os doentes sem instabilidade de microsatélites e sem alterações ou mutações nos genes de separação de DNA, têm indicação para fazer quimioterapia adjuvante, porque são doentes que têm pior prognóstico em termos de sobrevida livre de doença. Quanto à realização de quimiorradioterapia adjuvante, pode estar indicada em caso de margens positivas e é mais frequentemente utilizada quando estamos a falar, obviamente, de adenocarcinoma do duodeno. Por fim, a doença não ressecável. Em caso de doença não ressecável, a verdade é que se pode fazer terapêutica neoadjuvante. Nas guidelines anteriores colocavam apenas como hipótese a quimioterapia, mas a verdade é que as novas guidelines da NCCN de 2025 já nos permitem fazer imunoterapia, e então está indicada a terapêutica neoadjuvante e reavaliação cerca de 3 a 6 meses após, para percebermos se houve resposta ou não e se houve resposta, se este doente já tem possibilidade de ser candidato a cirurgia. Nos doentes que não sejam fit para cirurgia por comorbilidades ou em doentes com doença metastática não ressecável, está indicada então a paliação, seja só através de cuidados de suporte ou através de quimioterapia paliativa.
Em jeito então de conclusão, vou aqui colocar o algoritmo diagnóstico e terapêutico que nós então apresentamos no nosso paper relativamente ao adenocarcinoma do intestino delgado e, portanto, sempre que haja uma suspeita clínica, o doente deve realizar exames diagnósticos e de estadiamento. Podem passar apenas pela endoscopia e colonoscopia com biópsia, pode por vezes ser necessário enteroscopia. Em contexto de adenocarcinoma do duodeno, temos aqui também a ecoendoscopia como um bom adjuvante no estadiamento locorregional e depois temos então os exames de imagem, nomeadamente a TAC e a ressonância, que são importantes para fazer estadiamento locorregional e à distância. Temos ainda, e está indicada, a avaliação dos marcadores tumorais, como o CA e o CA19-9. Obtendo então o diagnóstico, nós temos então que dividir o doente em doente com doença ressecável, e dentro da doença ressecável temos então doentes sem metastização, que são então os doentes que são candidatos a cirurgia de reseção e linfadenectomia, e consoante o resultado histológico da peça operatória. No estádio 1 e 2 está indicado follow-up ou terapêutica sistémica se tivermos os tais fatores de alto risco. Já no estádio 3 temos sempre indicação para fazer quimioterapia adjuvante. Dentro ainda da doença ressecável, nós temos em doentes muito selecionados e com metástases muito limitadas, as guidelines abrem a hipótese de se fazer algum tipo de reseção cirúrgica dessas metástases. Isto põe-se principalmente em contexto hepático ou em contexto de metástases peritoneais. E, portanto, nesses doentes pode-se fazer realmente a reseção cirúrgica e linfadenectomia associada à metastasectomia hepática ou a cirurgia citorredutora, portanto, a reseção das metástases peritoneais. É importante dizer que as guidelines não apoiam a utilização de IPEC nestes doentes, porque realmente não parece haver um benefício da sua utilização. Os estudos são limitados, claro, mas não parece haver um benefício da sua utilização nesta patologia. Dentro do adenocarcinoma do intestino delgado com a doença não ressecável, então temos lugar a fazer quimioterapia neoadjuvante, e a verdade é que com as novas guidelines podemos também realizar imunoterapia neoadjuvante e depois então o doente deve ser reavaliado. E após a reavaliação nós podemos dividir em doença ressecável e aí passamos então à abordagem cirúrgica ou então em doença não ressecável. E se assim for, passamos então a uma abordagem paliativa. Em doentes que desde o início não tenham indicação cirúrgica ou não tenham doença metastática com possibilidade de reseção, aí então devemos fazer quimioterapia paliativa ou apenas cuidados de suporte paliativos. E aqui não podemos excluir de todo a necessidade de uma abordagem cirúrgica, nomeadamente os bypasses que às vezes são necessários fazer em contexto de oclusão. No duodeno temos a endoscopia que nos pode servir para a colocação de stent e dessa forma também otimizar e paliar os sintomas destes doentes. E posto isto, terminei. Estou disponível para questões e para vos ajudar também aqui a desbravar aqui este tema. Obrigado, Rita. Parabéns pela revisão. Eu vou começar com uma pergunta para você, porque e tem muito a ver com a pergunta que a doutora Rosa Félix, que acho que também é de Portugal e de Évora, aí está fazendo. A pergunta que eu tenho para fazer para você é, no caso que você apresentou, pelo que eu entendi, foram menos do que 8 linfonodos ressecados, ou quantos linfonodos foram ressecados? No nosso caso, foram 6 linfonodos ressecados. E Tá por certo. esse motivo e o facto de haver a tal invasão da serosa, tínhamos 2 fatores de risco para uma recorrência local e achámos que então teria indicação para quimioterapia adjuvante. É difícil nós realmente definirmos o nível de linfadenectomia quando não temos diagnósticos pré-operatórios. E obviamente que no intestino delgado isto nos preocupa porque sabemos que a linfadenectomia vai desvascularizar
intestino delgado e, portanto, seções amplas de intestino delgado são sempre coisas que preocupam os cirurgiões, claro. Eu entendo o conceito e acho que todos nós que estamos aqui conectados em algum momento já nos deparamos com uma lesão de intestino delgado suspeita por uma lesão neoplásica. E a dúvida sempre é a ressecção do ponto de vista de extensão é fácil. Em geral, dá para ressecar bastante delgado. É fácil obter 10 centímetros de um lado e para o outro. A minha preocupação e a minha dúvida é o quanto ir do ponto de vista proximal na linfadenectomia e na ligadura dos vasos. Alguma recomendação no que diz respeito à ligadura vascular das lesões de delgado? E não precisamos falar dos duodenos, vamos deixar o duodeno para os cirurgiões hepatobiliopancreáticos. O intestino delgado como tal, o íleon terminal, quanto a gente deveria ir em termos de ressecções ou ligaduras vasculares mais centrais nesses tumores? A grande dificuldade realmente do intestino delgado é que nós não temos referências anatómicas, ao contrário do cólon, que nos permitam dirigir a linfadenectomia e isso limita-nos muito. E principalmente em contexto de urgência, por exemplo, se tratar de um gisto, nós não temos que fazer linfadenectomia, não é? Portanto, é muito difícil nós dizermos em que casos é que vamos precisar ou não de linfadenectomia. Acho que no íleon terminal até algumas vezes estamos facilitados porque muitas vezes não queremos fazer uma anastomose junto ou muito perto da válvula ileocecal e pode-se optar por fazer uma reseção ileocecal e dessa forma conseguir uma linfadenectomia mais extensa. Mas a verdade é que não existem referências anatómicas e, portanto, é muito difícil nós termos uma noção intraoperatória de se temos uma linfadenectomia adequada ou não. É curioso, e nós falamos disso no nosso artigo, existem algumas técnicas, nomeadamente a vessel sparing lymphadenectomy, que é, no fundo, uma linfadenectomia poupadora de vasos, que é mais aplicada e utilizada nos tumores neuroendócrinos, mas que no fundo pretende fazer a linfadenectomia sem lesar os eixos vasculares. Eu acho que realmente algumas técnicas, nomeadamente o verde e a nocianina, nos podem vir a ajudar também nesta tomada de decisão, mas é muito operador dependente, claro, porque não temos referências anatómicas. Muito bom. O doutor Reinaldo Isaacs, do Panamá, está fazendo a pergunta: quando você se refere à cirurgia diferida, quantos dias, em geral, ou quanto tempo esperaria entre o momento da internação e o momento do tratamento cirúrgico? Qual seria o tempo de intervalo ideal? Neste caso, no fundo, o doente foi internado e cerca de 2 dias após o internamento estava a ser operado num tempo operatório semi-programado, portanto, utilizando um tempo programado e, portanto, sendo operado por cirurgiões mais dedicados à área de coloretal e à área digestiva, no fundo. Eu acho que depende muito dos sintomas do doente e da forma de apresentação. Se nós tivermos claramente um doente que esteja em oclusão completa, que não era o caso deste doente, acho que o doente deve ser submetido à cirurgia no momento, porque realmente quanto mais tempo passar, piores serão as condições para uma anastomose primária. Portanto, acho que nesse contexto, obviamente, temos que avançar para uma cirurgia urgente. Este doente realmente não tinha uma oclusão completa e, portanto, permitiu-nos otimizar um bocadinho as suas patologias, não é as patologias, mas no fundo estudá-lo um bocadinho melhor e conseguir fazer a cirurgia 2 dias depois. Muito bem. O doutor Raiz Ibanez, da Colômbia, está perguntando se existe um sincronismo nessa doença. É comum a ocorrência de tumores sincrônicos do intestino delgado, ou se fora do intestino delgado poderia haver a ocorrência de tumores sincrônicos quando exista um tumor de intestino delgado?
não é assim tão incomum. Daquilo que eu consegui encontrar em termos de revisão teórica, 5 a 10% tem lesões sincrónicas, portanto é bastante. E eu penso que esse é um dos motivos pelos quais ainda não se faz tanta abordagem minimamente invasiva neste tipo de tumores, porque realmente a palpação do intestino delgado para nós é muito importante para determinarmos se existem outras lesões ou não, que sejam necessárias secar e que sejam suspeitas. Entendi. O Dr. César Reateg está perguntando e parabenizando pela apresentação, claro, e pergunta: entre uma tomografia com contraste endovenoso e uma enterografia de CT, qual a preferência? Disponível a enterografia, porque nos dá maior informação acerca da lesão e da localização também. A verdade é que nem sempre temos esse recurso disponível e em contexto de urgência é muito mais acessível a TAC com contraste endovenoso e que também já nos dá uma informação muito importante. Mas sim, o ideal seria uma enterografia que tem mais informação a acrescentar, claro. Outra pergunta, doutora Rita, vem do meu homônimo aqui. Com respeito à abordagem que foi feita, uma abordagem convencional por laparotomia, por que não uma abordagem minimamente invasivo? Comenta um pouco se haveria alguma contraindicação para alguma cirurgia com acesso minimamente invasivo nessa situação. É muito curioso porque as guidelines, no fundo, falam muito das abordagens minimamente invasivas no adenocarcinoma do pâncreas e pronto, realmente a operação do IPAL é uma operação que já está amplamente difundida por via laparoscópica e até robótica. No adenocarcinoma do jejunum e do ilion, não colocam essa opção. Eu acho que depende muito da experiência cirúrgica e realmente da informação pré-operatória que tenhamos, porque não é muito fácil identificar por abordagem minimamente invasiva uma lesão que, que não, ou seja, se tiver um tamanho que seja possível identificar, tudo bem, mas são lesões que muitas vezes não conseguimos marcar, que muitas vezes não temos diagnóstico pré-operatório e que não sabemos se existem lesões síncronas e, portanto, a abordagem convencional dá-nos essa facilidade. Mas obviamente que para o doente seria melhor termos uma abordagem minimamente invasiva e eu acho que é para lá que caminharemos assim que tivermos uns exames complementares e um estudo pré-operatório que nos permita mais informações antes da cirurgia, claro. Acho que ao contrário do cólon, eu vi que em alguns slides você colocou potencial papel da imunoterapia. E a imunoterapia tem sido um assunto de muito interesse no câncer do aparelho digestivo, em particular no cólon, e em vários outros órgãos do aparelho digestivo, onde inclusive tem se vislumbrado a possibilidade de preservação de órgão por conta da excelente resposta em pacientes que tenham instabilidade de microsatélites. No intestino delgado, é muito difícil obter uma biópsia pré-operatória que indique a presença de instabilidade de microsatélites. Como é que a senhora vê a possibilidade ou o papel da imunoterapia no contexto de tumor do intestino delgado? A imunoterapia só agora tem vindo a ser utilizada nesse contexto. Eles colocam realmente a hipótese de utilizar em contexto neoadjuvante, mas nesse contexto é obrigatório ter uma biópsia pré-terapêutica, não é? Para dirigir o tratamento. Eu acho que vai ser uma arma terapêutica muito interessante em contextos de recorrência local ou à distância,
porque realmente é uma arma terapêutica que nós sabemos que é muito útil no cólon e eu acredito que o intestino delgado será o próximo, pronto, a próxima arma terapêutica também será essa. Porque realmente depois de operado nós temos um diagnóstico histológico confirmado, não é? E dessa forma conseguimos, obviamente, dirigir. Não diria que fosse tão utilizado em contexto adjuvante, porque também se sabe que vai criando alguma resistência à imunoterapia e, portanto, podíamos perder uma arma terapêutica em segunda linha. Mas acho que em contexto de recorrência local ou à distância, vai ser uma arma terapêutica muito importante. Minha última pergunta, agora que eu reconheci que quem fez as perguntas anteriores foi o Dr. Diego Bertani. Rita, num paciente que tenha, como se fosse o caso que você apresentou, mas que tivesse instabilidade de microsatélites, apesar de ser de alto risco ou com fatores de alto risco, por ter instabilidade de microsatélites, não receberia a adjuvância convencional, muito parecido com o que é do cólon. Verdade? Verdade, sim. Lá está, os estudos são muito extrapolados do cólon e realmente há um estudo de adenocarcinoma do intestino delgado que mostra que não, o benefício da realização em termos de redução de recorrência é muito baixo e, portanto, não me parece suplantar as consequências do tratamento e, portanto, no contexto de instabilidade microsatélite, este doente não teria indicação para quimioterapia adjuvante. Acho que nós estamos nos aproximando muito do manejo do câncer do cólon, quando falamos de intestino delgado. E hoje, no câncer do cólon, a abordagem do tratamento adjuvante passa também pela ferramenta do ctDNA, do DNA tumoral circulante, para a sua utilização. Será que nós vamos ter que usar o ctDNA também para indicação e, quem sabe, avaliação da resposta adjuvante nesses pacientes? Eu acho que era uma ótima arma no fundo, de monitorização e de follow-up que nós podíamos utilizar. Claro que ainda bastante inicial, mas eu acho que no futuro iremos utilizar em muito mais patologias do que atualmente. E realmente nos vai dar uma grande ajuda, não só na decisão da realização de quimioterapia adjuvante, mas também depois no seguimento e follow-up destes doentes. Acho que sim, sem dúvida. Pode ser que você tenha falado e eu perdi. Por favor, me perdoe se isso aconteceu. O CEA funciona no câncer do intestino delgado? E peço desculpa. O CEA, o antígeno cárcino embrionário. Recomendam que se faça follow-up, aliás, avaliação pré-operatória e seguimento, embora, mas eles recomendam, sim. Eu penso que é muito extrapolado do coloretal. É engraçado. Que bom. Muito bem, Rita, muito obrigado pela apresentação, foi excelente. Tinha bastante gente conectada, um assunto raro da gente ver por aí, aprendi um monte com o seu resumo da literatura. Agradeço a gentileza da apresentação, a gentileza de estar compartilhando com a gente tão tarde da noite aí em Portugal. E, mais uma vez, parabenizar você e o grupo pela publicação e para estimular os que estão escutando a gente nesse formato do Residence Corner, que acho que é um formato interessante para assuntos que merecem a pena no que diz respeito à raridade e o interesse com que a gente tem que enfrentar essa situação. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, muito obrigada a todos pela presença e ficamos muito contentes que tenham assistido, claro. Legal. Buenas noches a todos. Creo que el segundo lunes del mes que viene tendremos ya otro artículo de Diseases of Colon Rectum para presentar y para discutir. Muchas gracias y buenas noches, buena semana a todos.